nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem aí registros até o momento de 43.732 casos de Covid-19. Desse total, 41.415 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 354 pessoas. Infelizmente, já são 907 vítimas da doença. Agora, em relação ao tratamento hospitalar, são 15 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 15 internações, sendo 5 em UTI. E dos casos suspeitos, não há nenhuma internação no momento. Notícia boa também. Somados, os números representam 58% de ocupação em leitos de UTI e 36% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 570.101 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 67% receberam a dose reforço. Lembrando que todas as informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Fundação Prolar de Jacareí, Alexandro Quadros da Rocha, também conhecido como Alex. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Isabela. Bom dia, para todos os telespectadores e todos que estejam acompanhando depois nas mídias sociais. Alex, a gente começa explicando o que é essa Fundação Prolar, né? Quais são os principais objetivos e responsabilidades? Essa fundação está aqui em Jacareí desde 1980, mais ou menos, né? Isso. Em 1980, Isabela, o prefeito à época, o Benedito Sérgio Necioni, aí é opinião minha, acredito que para dar mais celeridade, e desburocratizar um pouco a questão habitacional no município, ele extinguiu a Secretaria de Habitação, que existia, e criou a Fundação Prolar de Jacareí, que é uma autarquia que cuida de toda a parte habitacional, de cunho social, aqui no município de Jacareí. E desde então, com regra própria, ali, com regimento próprio, ela vem cuidando da parte habitacional do município, sempre frisando na questão mais social, porque a específica, e daqui a pouco eu explico mais sobre isso, fica a cargo da Secretaria de Governo e Planejamento. Queria que você comentasse um pouco agora, Alex, sobre esse direito constitucional da moradia, Óbvio que a gente está falando numa questão mais regional, municipal, mas na Constituição, o que o direito à moradia assegura sobre a questão de infraestrutura, lazer? Isso, Isabela, a nossa Constituição de 88, ela assegura a moradia e o saneamento básico, mas as Nações Unidas, em 48, ela já tratava sobre isso, garantindo esse direito universal à moradia e questão do saneamento, Se a gente olhar por esse lado, que é tão sensível à questão habitacional e à questão da salubridade, é um tema de extrema relevância e importância. Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, da questão habitacional. Quando você investe na habitação, quando você investe no saneamento, você está economizando em muito nas outras áreas, na saúde, na própria segurança, porque a gente sabe que muitas vezes aquele ambiente onde a habitação é precária, onde o Estado pouco entra, há uma proliferação exacerbada da criminalidade, que é o mesmo que você não se vê nos mesmos níveis em bairros estruturados, bairros que contêm áreas de lazer, e todo o equipamento público. Então, assim, lógico, puxando dentro para as questões habitacionais, é o tema de maior relevância que existe, A pessoa que fez um estudo universitário ali na área de administração, tem a pirâmide de Maslow. Então, quando você olha por esse foco sobre as necessidades básicas e essenciais do ser humano, a questão primeiro da alimentação e depois da segurança e da moradia vem como níveis básicos ali do ser humano, Quando você tem garantido a alimentação,
que é o primeiro, né, vamos dizer assim, a primeira questão mais básica, né? E depois você vem garantindo a habitação e a segurança, você dá mais tranquilidade para que aquela pessoa, que aquela família, ela consiga pensar no passo a mais, né? Pensar nas coisas no seu porvir em relação à questão da educação, a questão da ascensão econômica através do trabalho e demais. Alex, quando a gente fala sobre isso, né, como a gente está comentando, é quase como uma prevenção falar sobre essa questão da moradia, né? E justamente sobre isso é uma responsabilidade gigantesca. Quando a gente fala de um território, por exemplo, Jacareí, que ainda tem 70% como rural, a gente ainda está num processo de urbanização, a gente também fala de questões históricas, das transformações do espaço, as ocupações dos lotes. Justamente sobre isso, como que vocês conseguem assegurar esse direito no dia a dia? Quais são as principais atividades que estão relacionadas à Fundação Pró-Lar? Isabela, eu vou fazer um contexto histórico, né, porque é o que a gente precisa levar em consideração também, né? A gente está vivendo num mundo globalizado, onde há essa migração, né, e essa expansão urbana de modo descontrolado até, né? A minha avó não é viva, mas se pegasse minha avó hoje com 80 anos, ela falaria que a realidade, a época dela de criança, era totalmente diferente, né? Tanto em níveis sociais quanto urbanos, né? Então, se você pegar que hoje ainda a gente convive com pessoas de 100 anos atrás, né? Como avós, bisavós, né? Espero que estejam vivos ainda, né? Passamos pela pandemia, infelizmente ceifou muitas vidas, né, principalmente as pessoas mais idosas. Mas se você conversar com essas pessoas, é muito diferente, né, tudo na época delas. Então a gente também tem que levar em consideração a multiplicação humana, vamos colocar assim, né, quanto a população ela cresceu, né? Hoje a gente está numa cidade de 230 mil habitantes, né, Jacareí, que se você anda pelo centro dela, o centro dela não ela não tem hoje os parâmetros que a gente exige como uma calçada acessível. Estou contextualizando para a gente entrar para a questão habitacional, né? Como houve essa expansão, juntamente com essa expansão populacional, a questão da hereditariedade. Então, você pega glebas de terra, você pega aquelas fazendas que estão muito próximas às cidades, né? E justamente por conta dessa expansão, as pessoas elas vão avançando dentro de áreas que muitas vezes não está fracionada de forma correta ou não foi feito um estudo, né? Aí começa a haver essa clandestinidade, vamos dizer assim, né? Começa a haver ocupações, ou começa a haver fracionamento de forma clandestina, e isso ocasiona muitas vezes na questão irregular fundiária. Então eu estou fazendo um parâmetro e abrindo bastante o leque porque a gente tem que pensar, né, nos dois lados, na questão populacional, nas populações crescendo como um todo, nesse avanço, né, e expansão urbana, e na questão também do direito, né, à moradia e também da preservação do direito de quem tem a terra, né? Hoje a gente encontra muitas áreas que acabam sendo invadidas e ela está ainda num processo de partilhamento entre os filhos devido à morte do ancião daquela família, né? Então, às vezes, por esse conflito jurídico, aquela terra acaba sem ocupação, né? Então, assim, cabe ao governo, ao Estado, também tomar medidas para que essa terra esteja disponível, né? E a gente vê muito isso em grandes capitais, né? Às vezes, o espólio, né, de uma empresa, aquela área gigantesca que fica no centro da cidade, sem ocupação, né? É tudo coisas que a gente precisa trabalhar, difícil. São fatores que vocês precisam ver para aplicar nas atividades de vocês no dia a dia. Sim. Perfeito, Alex. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre essas questões da regularização. Peço licença. E olha só, estudantes de 59 escolas da Rede Municipal de Ensino têm aula sobre plantio, cultivo e consumo de alimentos saudáveis por meio do projeto Mãos à Horta. A iniciativa é uma parceria das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Matheus é estudante do 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Familiarizado com plantas por incentivo dos avós, ele está curtindo a horta que foi feita na escola.
Lá em casa tem a horta da minha avó, eu sempre ajudo ela a colher às vezes. É muito legal. E quando você descobriu, ficou sabendo que ia ter horta aqui na escola, o que você achou? Eu achei legal, porque os alimentos que podem ter na horta a gente pode colher e comer. Eu achei muito legal. O projeto Mãos à Horta faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em Jacareí, é realizado por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Atualmente, 59 escolas da rede recebem insumos e orientação para o incentivo do plantio, cultivo e consumo de alimentos saudáveis. O projeto Mãos à Horta, ele trata de alimentação saudável, de sustentabilidade, de meio ambiente. Eles aprendem sobre recursos hídricos, O professor ele tem uma infinidade de possibilidades de trabalhar diversas temáticas com os alunos, Então é um projeto que envolve várias disciplinas. As escolas recebem orientação técnica de profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, que acompanham o desenvolvimento das plantas e auxiliam os estudantes. Nós vamos até o local, ajudamos a fazer o preparo daquele espaço, fazemos a formação com os professores que precisam disso, E também ajudamos a criança ali a manusear, enfim. Esse é o nosso papel dentro do projeto Mãos à Horta. Além de também receber todas as mudas que a Secretaria de Educação, ela compra e as escolas vêm retirar aqui com a gente no viveiro. Então a gente tem essa parceria também de logística. Além de proporcionar uma relação afetiva com o cultivo dos alimentos e ensinar sobre a importância dos ecossistemas, a horta desenvolve ações de educação alimentar e nutricional. É um assunto transversal no currículo, então o professor ele pode abordar temas envolvendo os alimentos, a origem desses alimentos, Questões relacionadas com o meio ambiente, pode trabalhar aulas de culinária com os alunos, a origem dos alimentos, Sazonalidade deles, enfim. A comunidade escolar é responsável pelo cuidado diário da horta. Todo mundo coloca a mão na terra, planta, rega, colhe e, claro, come. Murilo tem resposta rápida quando a pergunta é: o que você mais gosta de comer daqui? Alface e tomate. Já o Matheus levanta uma questão importante sobre o cultivo de alimentos orgânicos. Eu acho bastante que é melhor para a saúde, porque eles são uns gostosos e ajudam mais no corpo, nos nutrientes. Da horta, direto para a mesa. Depois da colheita, é hora do intervalo na escola. E na merenda, tem os alimentos cultivados pelos estudantes. Prato cheio e sorriso no rosto são provas de que o projeto está dando certo. Que delícia, comida fresquinha. Parabéns aí pelo projeto. E a gente volta a conversar com o Alexandro Quadros da Rocha, que é presidente da Fundação Prolá Jacareí. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando comentário, dúvidas por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, a gente está ao vivo por lá. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Alex, a gente tem várias regularizações que estão acontecendo aqui no município, Atualmente a gente tem em torno aí de 25 processos de regularizações, mas a Prolar só participa de alguns, Queria que você explicasse sobre essa participação e quais são os atuais bairros que estão acontecendo a regularização fundiária aqui da cidade. Isso, Perdão. Isabela. A Fundação Prolar ela é responsável pela regularização fundiária classificada como social. Então, são aqueles núcleos mais carentes. A Secretaria de Governo e Planejamento, através da Diretoria de Habitação, ela é responsável pela regularização fundiária específica, que vou fazer uma exemplificação assim, Aqueles bairros mais carentes, classificados como clandestinos, por uma razão ou outra, vem para a Fundação Prolar. Aqueles bairros irregulares, mas que têm, a sua maioria, as pessoas com poder aquisitivo maior, e vamos colocar assim, aquelas casas na beira de represa, que são casas para final de semana e bem vultosas, Ali fica a cargo da Secretaria de Governo e Planejamento.
planejamento. Estou dando um exemplo para aí a gente conseguir de modo mais visual entender quais bairros que estão conosco, né? Ao todo são 11, né? O 22 de abril, Bela Vista 1 e 2, Cepim, Conquista, Javari, Veraneio e Jal, a Viela Chucuru, Vila Ita 1 e 2, o Mississippi, o Jardim Panorama e recentemente o Coração Valente, né? Aquela ocupação que ocorreu ali atrás do Bandeira Branca, né? Então, onde a gente decretou ali, né, o decreto de desapropriação, onde a gente está adquirindo aquela área para fazer o assentamento de forma regular daquelas famílias que lá estão, né? Perfeito. Um dos mais atuais é do Panorama e do Vila Ita 1 e 2, né? Quais etapas que estão essa regularização fundiária? Isso. Recentemente a gente fez uma parceria, né, com Cidade Legal, que é um programa que subsidia os governos municipais, né, com uma equipe técnica, para poder acelerar a questão da regularização fundiária. Inclusive eu tive lá, né, na Viela Chucuru, que é um dos núcleos que a gente firmou essa parceria no sábado agora, com o vereador Paulinho, né, e minha equipe, para estar conversando com eles, porque tão logo a gente começa os trabalhos também lá na Viela Chucuru. Eu já entro em relação ao Vila Ita e a Rua Panorama, né? Então, assim, através desse programa Cidade Legal, a gente está adiantando o nosso cronograma de trabalho, em alguns casos praticamente 1 ano e meio. Então a gente já vai conseguir, graças a Deus, terminar nesse mandato, né, muitos dos bairros que a gente almejava começar, mas não terminar. Então a gente tá bastante adiantado nesses bairros. Alex, como que funciona o processo de regularização, né? Só para a gente entender quais são as principais etapas. Você está falando um pouquinho sobre a Cidade Legal. Existe todo um recolhimento dos documentos, mapeamento dos moradores. Como que funcionam as principais etapas de uma regularização fundiária feita pela Prolar? Eu acabei esquecendo de responder, né? A Rua Panorama, ela já passou pelo levantamento planeotimétrico cadastral, né? Já passou, que envolve em um dos processos, né? É uma das etapas, né? Já passou pelo levantamento também social, né, onde a gente monta o processo de cada família que ocupa cada determinada área, né? A mesma coisa o Vila Ita 1 e 2. Assim também como o Jardim Conquista, né? A gente está em etapas bastante avançadas. A regularização fundiária, ela tem ali a sua receita de bolo, vamos dizer assim, né? Então, a identificação administrativa, se ela é específica, se ela é social, os outros levantamentos a respeito da posse da área, né? Se é uma área pública, se é uma área de APP, né? As motivações ali da ocupação, a provocação de começo da regularização fundiária, seja através dos próprios moradores, seja através da indicação do Ministério Público, da Defensoria, né? Como vários casos aqui. Então, assim, existe a receita de bolo, mas cada núcleo acaba tendo a sua dinâmica, mas basicamente a provocação, vamos colocar assim, né? Seja de um órgão público, ou seja dos moradores que lá ocupam, e em âmbito administrativo a gente faz as iniciais de levantamento em relação à área e a gente coloca no cronograma onde é feito ali o levantamento planeotimétrico cadastral, que é a demarcação tanto da gleba, né, da ocupação daquele núcleo, quanto a individualização, os estudos sociais em relação à questão aquelas famílias, e daí vai se desmembrando em vários aspectos, inclusive até transcendendo a questão da própria secretaria, seja ela o Governo de Planejamento, seja ela a Fundação Prolar, interfaces com outras secretarias, né? E com o próprio governo do estado, às vezes até com a União, né? Porque muitas vezes a ocupação ela acaba indo para áreas, vamos dizer assim, mais fáceis. E onde estão essas áreas mais fáceis? Onde não há ocupação. Normalmente, onde não há ocupação? Beira de rio, beira de lagos, áreas com alto grau de perigo, né? Encostas, barrancos, morros, né? Onde já não havia uma ocupação. Então acaba, né, de forma natural as pessoas migrando, indo para essas áreas, e por conta disso a gente precisa ter, né, não só o estudo técnico administrativo, do caso da Fundação Prolar, como também defesa civil, né, segurança, meio ambiente, infraestrutura, né?
o próprio SAI, né, que cuida da questão de saneamento aqui do município de Jacareí, né, porque há áreas que existe plena condição de você regularizar, só que às vezes está numa cota negativa, está próximo ao rio, às vezes não cabe, às vezes o trabalho que você vai ter, o investimento que você vai ter que colocar lá para fazer a captação de esgoto, vamos colocar por assim, sai mais caro do que você tirar a pessoa e colocar ela no norte urbanizado, que é mais ou área... menos o que está acontecendo com o Coração Valente, né? O Coração Valente nem tanto, né? Mas tem, por exemplo, ali na Rua Javari, né? Próximo até onde eu moro, né? Ali tem algumas casas que a gente retirou, a gente vai estar realocando as pessoas. A mesma coisa o Mississippi tem um estudo, né? Em relação às pontas, né? do Mississippi, onde a gente está ali numa discussão jurídica até e técnica a respeito de se as pessoas vão ficar ou não. A mesma coisa em relação à Rua 7 do Bela Vista, né? Bela Vista 2, na região ali do Igarapés, né, onde tem, inclusive recentemente nas águas de março agora, teve um escorregamento de terra que o morro foi parar na porta da casa de um morador. Então ali, precisa todos esses estudos, né, para subsidiar a fundação, né, para falar se a pessoa fica de fato ou não. Uma coisa que eu só preciso grifar é que, uma vez que você está dentro de uma área que está passando por regularização fundiária, né, e você atende os critérios, ou seja, é o seu único imóvel, qualquer remoção, vocês vão estar sendo realocados para a área, para uma outra área, tá? Isso é comum, as pessoas ficam com medo de, puxa, começou a regularização, nossa, minha casa está muito próxima ao rio, vou ser retirado, vou ser colocado debaixo da ponte? Não, gente, vocês vão ser assistidos pelo Estado, seja através de um auxílio aluguel de modo provisório, né, e depois realocado numa habitação permanente. É o caso que ocorreu no Jardim Conquista. Algumas pessoas foram retiradas de lá por questão de problema na obra, quando eles entraram na sua casa. Muitas delas estão até hoje no auxílio aluguel, né? Até a gente dar uma destinação final. Existe um amparo, né, Sim, Alex? sim, existe todo um amparo. E é todo um processo muito complexo, né? Como você falou, exige muitas secretarias envolvidas, né? Sim. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas questões, peço licença novamente. E olha só, oportunidade. O programa Bolsa Trabalho está com 320 vagas abertas para moradores aqui de Jacareí. Esta será a terceira etapa do programa, que é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Jacareí. Durante 5 meses, os selecionados prestarão serviços para a administração municipal por 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e ainda realizarão um curso de qualificação virtual. Todos eles têm direito a Bolsa Auxílio de R$ 540. Os inscritos poderão escolher 6 opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp com duração de 80 horas. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 17 de junho, exclusivamente pelo site bolsadopovo.sp.gov.br, clicando na opção Bolsa Trabalho. Em caso de dúvidas durante o processo, os moradores podem entrar em contato com o PAT por meio do telefone 3951-7943. E a campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui na nossa cidade, e quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo no plenário aqui da Câmara. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana fria começando. Como você já bem falou no começo do jornal, a gente teve um aumento nos casos de Covid-19 e hoje a gente está recebendo aqui no plenário da Câmara a secretária municipal de saúde, doutora Rosana Gravena, para conversar um pouquinho com a gente sobre a campanha de imunização contra a Covid-19. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem, Larissa? Doutora, como é que está a campanha de imunização contra a Covid-19 aqui no município? Quais são os números que estão faltando durante a campanha? Enquanto não chegar a 100%, não é o número ideal, né? De primeira dose, nós temos 100%, contando a população elegível, acima de 5 anos. Mas duas categorias nos deixam preocupados. De 5 a 11 anos, que não tomaram, só 75% se imunizou. E desses, só 64% tomaram a segunda dose. Então, são crianças que estão em sala de aula circulando o vírus. E também a população de 18 a 29 anos. Adulto jovem que também trabalha, circula muito, vai em festas e também sem tomar a dose de reforço.
A gente também começou aqui em Jacareí agora a campanha de imunização com a 5ª dose. Como é que está a procura da 5ª dose em Jacareí, doutora? Então, nós estamos vacinando o segundo reforço para a população acima de 50 anos e profissionais de saúde. E como é que continua a campanha aqui? Continua todos os dias? Como é que está a procura em Jacareí? De segunda a sexta, né, das 8 às 16 horas, em todas as unidades de saúde, menos a central, que não é unidade, né? Na realidade, ela foi aberta um tempo, quando as filas eram enormes. As filas, hoje em dia, são bem menores, então a população perde um tempo muito pequeno indo até as unidades, né? E também rever a vacina de influenza, que a gente tem uma baixa procura em algumas categorias. A gente conversou aqui um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo e a senhora falou das outras campanhas de imunização contra o sarampo, contra a influenza, que as pessoas não estão indo se vacinar. Queria que a senhora deixasse um recado sobre essa vacinação também. Sarampo e pólio eram doenças praticamente que não existiam mais no Brasil e agora estão voltando. Em vários países já temos vários casos aqui, né? Também varíola vindo. Então, as pessoas têm que prestar atenção no calendário normal de vacinação. Nós já atingimos, em outras épocas, mais de 100% de várias doenças, de várias vacinas. Hoje, nós temos uma imunização média de 86% das crianças. As mães não estão atentas, até porque não tem uma comoção social. Elas não viram casos de sarampo morrer, casos de paralisia infantil ficar paraplégicos para o resto da vida, nem irem ao óbito também. É isso, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço por ter participado do jornal hoje. Então, reforçando, os maiores de 5 anos podem tomar a primeira e segunda dose nos postos de vacinação aqui em Jacareí. Já a dose reforço está disponível para todos os maiores de 12 anos. A 4ª dose está disponível para os profissionais de saúde e para os maiores de 50 anos. E a 5ª dose está disponível para os imunossuprimidos com mais de 60 anos. Como a doutora Rosana falou, a vacina contra a Covid-19 está disponível em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde, das 8 da manhã até às 16 horas. Precisa levar um documento de identificação com foto, o comprovante de endereço e o seu cartão de vacinação. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, tem vacinação para todo mundo, sarampo, influenza e, como a Larissa comentou, contra a Covid-19 não deixar de tomar as doses de reforço. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E olha só, há mais de uma década, Jacareí abriga o mosteiro Ain Karim, uma instituição religiosa que tem como objetivo ser um refúgio de oração e de ajuda ao próximo. O padre Antônio Maria, responsável pelo local, conta a história do lugar e destaca o amor como essência da religião. Para chegar, é preciso sair da rotina que nos cerca, cruzar uma estrada de terra, admirar a natureza, aproveitando o caminho para um momento de contemplação. A vista, mesmo que de longe, do mosteiro Ain Karim é prova de que a poucos quilômetros do coração de Jacareí está um espaço onde a religiosidade habita. Só quem ama de verdade a Deus conhece. O amor jamais se acaba, não se cansa do perdão. O amor é a melhor religião. O nome Ain Karim é baseado num pequeno povoado próximo a Jerusalém e significa fonte de vida. A criação do mosteiro, em 2010, foi possível graças à doação de um casal amigo do padre Antônio Maria, responsável pelo local. Nós estamos trabalhando numa obra que é de Deus, apenas como instrumentos, não é? O nosso grande sonho, nosso grande desejo é que as pessoas que aqui vêm, elas encontrem Maria, escutem essa mãe dizendo isso e deixem-se guiar por ela a Jesus. A capela é inspirada na Igreja das Bem-aventuranças de Israel e abriga a Nossa Senhora do Novo Caminho. A imagem da santa veio do México, foi abençoada pelo Papa Francisco e é considerada fonte de bênçãos para muitos que passam pelo mosteiro. Eu creio que Nossa Senhora escolheu esse lugar para
que nós sintamos a presença dela como mãe. E foi tanto assim, tantas bênçãos, tantas graças que Deus deu às pessoas que vinham, através da imagem, através da oração frente à imagem, que realmente a gente disse, não, nós temos que construir para ela uma igreja onde o povo possa vir venerá-la, né? Aqui moram também 5 mulheres que dedicam a vida à contemplação da fé. As irmãs, filhas de Maria, servas dos pequeninos. A rotina delas envolve períodos de oração, cuidados com a casa e serviço de escuta de peregrinos. Ismailda é natural de Alagoas. Está no mosteiro há 12 anos, unindo trabalho, fé e realização. É uma obra que vem crescendo muito. Né? Apesar de sermos poucas, a obra vem crescendo muito e significa realmente a presença de Deus, a presença de Maria, né? E para acolher esses filhos que precisam, né? As almas necessitadas, as almas que estão precisando de conversão, de um encontro pessoal com Deus. Então, é um significado muito grande. As portas estão sempre abertas para acolher pessoas que carregam diferentes ideias e religiões por meio do amor, que neste lugar é considerado a essência da religião e da humanidade. Ele também acaba tendo um cunho social, não só religioso, espiritual, porque nós atendemos as pessoas, os peregrinos que vêm aqui, né, pessoas que às vezes estão até desenganadas espiritualmente, não têm sentido para a sua vida, e uma irmã, né, tem um aconselhamento, uma conversa com a pessoa, um momento de oração. Religião é isso, em primeiro lugar é o amor, é ser gente. Uma pessoa que diz que é religiosa, que reza, que vai à missa todo domingo, mas que não ama, que despreza a vovó porque ela está meio caduca, que bota para correr uma criança, essa aí não vive religião nenhuma. O local e a missão são mantidos por meio de doações, seja de alimentos, recursos financeiros ou trabalho voluntário. Entre os desafios do momento estão a compra de uma nova tenda que todo dia 11 de cada mês abriga a celebração de uma missa para fiéis e a pavimentação da estrada que leva até a capela. O mosteiro, localizado na estrada Alindo Alves Vieira, número 71, é aberto ao público. Quem chega aqui recebe acolhimento por meio da beleza da natureza, da arquitetura e da fé, que, independente de religião, pode ser um caminho para dias melhores. E que a bênção venha sobre todos a partir deste lugar e permaneça sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente volta a conversar com o Alexandro Quadros da Rocha, que é presidente da Fundação Prolage de Jacareí. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa. Inclusive, um abraço para Mari Ruth, que está comentando aí nas nossas redes sociais. Bom dia, Mari Ruth. Um prazer estar você aí acompanhando a nossa conversa. Alex, a gente fala agora um pouquinho sobre o programa Cidade Saudável, né? A Fundação Prolage participa da questão da melhoria habitacional, visando principalmente a segurança de algumas casas, algumas moradias. Queria que você comentasse um pouquinho. Quero mandar primeiro um abraço para minha mãe, Mary Ruth é minha mãe, né? Tá assistindo. Tá certo, acompanhando o filho. O Reforma Legal, né? Eu estou falando do Reforma Legal, mas o Cidade Saudável é uma iniciativa do governo, né? Municipal, né? Sendo capitaneado pela secretária Rosana Gravena, né? Vice-prefeita, o qual engloba todas as secretarias, né? Fundações e autarquias, inclusive a Fundação Prolage de Jacareí, né? Ela visa fazer uma cidade saudável, né? Fazer uma cidade para nós que moramos aqui e harmoniosa, né? Então, para que isso ocorra, né, vários programas são elencados para que faça, né, essa iniciativa ocorrer da melhor forma, né? Dentro da Fundação Prolage existe o Reforma Legal, que é uma lei nova aprovada recentemente, né, onde a gente englobou 3 outros programas, que visa requalificar a moradia de pessoas carentes, subsidiando através de material de construção o próprio projeto, né, ali para a execução daquela obra, além da contratação de empresa para fazer.
qual que é o foco nosso, né? A gente sanar 3 principais problemas, né? Insalubridade, né? Segurança e a questão da mobilidade, né? Como de exemplo, né, a gente falou na aprovação dessa lei, existem muitas famílias que são carentes e devido ao avançar da idade, as pessoas elas vão tendo dificuldades motoras e muitas vezes a casa dela não é dotada de uma rampa adequada, né? Ou às vezes até por outras questões a pessoa começa a utilizar cadeira de rodas e ali a entrada do banheiro ela não tem uma porta adequada, não tem a louça sanitária adequada para aquela necessidade, né? Então a gente desenvolveu esse programa Reforma Legal, né? Que usou como base o Bem-Morar, que a gente já utilizava, né? Como ferramenta para poder estar levando esses recursos aos moradores, né? E é isso, né? Hoje o Reforma Legal ele conta com 15 pessoas que a gente já está em fase já de execução, a gente só está esperando a contratação da empresa, né? Houve já 2 licitações, uma fracassada, que é o nome que se dá quando a empresa vencedora não entrega todos os documentos, né? E uma outra deu deserta, mas a gente estendeu o prazo, vai estar conversando com as empresas que tiveram interesse para ver se elas, né, nesse próximo prazo elas participam. E assim que a gente contratar, a gente vai estar executando a obra nessas 15 famílias, né? Hoje, dentro do município de Jacareí, dentro dos critérios do Reforma Legal e como público prioritário, que são pessoas idosas, né? Com algum portador de alguma deficiência, né? E pobreza, extrema pobreza, hoje, infelizmente, a gente tem 420 pessoas que atendem nesses 3 critérios, né? Então, assim, hoje o cobertor orçamentário e financeiro é curto, né? A gente não tem, mesmo que seja um valor vultoso de R$ 1.780.000, né? A gente não consegue atender todas essas 420 famílias, né? Mas o foco nosso e o objetivo nosso com esse recurso é atender pelo menos 100 famílias, das quais 15 já estão, né? E as outras vão estar sendo atendido posteriormente. E Alex, como que funciona esse mapeamento? Existe alguma forma que o município pode estar contribuindo para mostrar onde que tem esses problemas e essas pessoas? Sim, Isabela. Hoje a nossa base é o CAD único, né? E a Secretaria de Assistência Social, assim como a Secretaria de Saúde, que são secretarias que têm, né, os seus servidores a campo, que estão, né, que conhecem a realidade, muitas vezes até de dentro da casa da pessoa, não só ali do escritório, né, do pronto atendimento, mas eles estão indo lá, né, às vezes com o médico da família, que acaba entrando na casa e já consegue identificar para nós, né? Mas além do CAD único, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, né, existe a possibilidade da pessoa ir também na própria Fundação Prolar, né, que fica atrás da matriz, né, na José Bonifácio, número 37, e ela pode estar indo lá e falando, eu quero me inscrever para o programa Reforma Legal. Perfeito. É uma rede mesmo, né? Como você comentou, né, sim, Alex? Sim. A gente já volta a comentar um pouquinho mais sobre os desafios da regularização fundiária aqui na cidade. Peço licença novamente. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer um casal com mais de 60 anos de história. A gente volta daqui a pouco. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para conscientizar os jovens sobre os riscos do cigarro. Os jovens são muito vulneráveis às mudanças do mundo e querem mais experimentar. Mas quando o assunto é cigarro, não vale a pena. Vamos às 5 dicas? Dica 1. A maioria dos fumantes começa na adolescência. Portanto, converse com o jovem o quanto antes, pois o melhor é evitar o primeiro cigarro. Dica 2. Se o jovem já fuma, descubra os motivos e trabalhe formas de apoiá-lo a parar de fumar. Geralmente, os adolescentes começam por curiosidade e recreação, influenciados por amigos e ídolos. Dica 3. Assim como os adultos, os adolescentes também recorrem aos cigarros quando passam por situações desagradáveis. Nessas horas, o apoio familiar é ainda mais importante. Dica 4.
Locais que lembram o cigarro são gatilhos que devem ser evitados. Troque bares, baladas e até festinhas de amigos fumantes por momentos de atividade física, por exemplo. Dica 5. Não deixe o adolescente cair em modismos. Uma sessão de narguile pode ser o mesmo que fumar mais de 100 cigarros. E os cigarros eletrônicos também causam dependência e fazem muito mal à saúde. Lembre-se, os jovens não precisam do cigarro para se sentirem bem. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 19ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que elogia o processo de aprovação do projeto de lei do Executivo que permitirá à Prefeitura fazer o reparcelamento do pagamento de débitos do município, com seu regime próprio de previdência, gerido pelo Instituto de Previdência do município de Jacareí. Confira. É importante a gente resgatar a história. São questões da década de 90 que agora, em 2022, vem à tona. Houve uma adequação, uma reorganização, como que eu posso dizer, talvez um novo parcelamento em 2009, 2010, né? Teve aí a dívida de 2021 do prefeito atual, diante da pandemia. Mas a gente tem que virar a página. Esse problema já está colocado e a gente não tem como enfrentá-lo, a não ser propondo as alternativas e as aprovações que nós estamos aqui fazendo nesse momento. E o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores, se posicionou contra o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que estabelece novas regras de idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos aqui de Jacareí. A lei que instituiu a reforma previdenciária, ela é uma lei totalmente injusta com os nossos servidores, sobretudo os aposentados e pensionistas, e quem não é ainda, será. E a reforma da Previdência previu que os servidores públicos, mesmo depois de aposentados, terão que contribuir. Já contribuíram 30, 35 anos de suas vidas e depois de se aposentar, ainda vão precisar contribuir. Eu pergunto a você, servidor, a você que nos assiste, é uma lei justa? Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar atualizado sobre os projetos legislativos aqui da Casa Legislativa. A gente volta a conversar com o Alexandro Quadros da Rocha, que é presidente da Fundação Prolar aqui de Jacareí. Alex, a gente trouxe todas as etapas da regularização, os bairros. Então, eu queria agora que você desse um panorama sobre a situação da regularização fundiária aqui de Jacareí. Isabela, o panorama da nossa regularização é super positivo, né? Principalmente com essa parceria com o Cidade Legal, onde a gente está conseguindo adiantar todos os trabalhos, né, da Fundação Prolar. Internamente eu brinco que a Fundação Prolar é uma autarquia que a gente visa extinguir ela, porque quando a gente começa a desenvolver, lógico, né, a Fundação Prolar não tem só a regularização fundiária como trabalho, né? Mas é o carro-chefe da Fundação Prolar. E conforme você vai avançando, né, com a regularização, vai minguando os trabalhos, né? Como eu disse, hoje tem a gente cerca de 25 áreas classificadas como irregulares, né? Das quais 11 a Fundação Prolar está trabalhando, né? Espero avançar muito, né, nessa gestão com a finalização dessas regularizações, né? Então o panorama é super positivo.
coletivo, né? Então, no geral, a gente está caminhando muito bem dentro da regularização fundiária. Até mesmo se você olhar municípios próximos aqui, que ainda estão bem atrasados na questão fundiária. Alex, agora não tem como ignorar também os desafios, né? Você falou que não é só uma questão de regularização fundiária, realmente, né? Existem outros programas, a gente acabou de falar da reforma legal. Quais são os principais desafios dos trabalhos atualmente da questão da Fundação Prolar? Hoje, com o agravamento por conta da pandemia, né, isso recai muito sobre o poder público e áreas que são afins mesmo, saúde, né, a segurança pública, né, e também a questão habitacional. Então, por conta da precariedade social, né, de que está ocorrendo, né, e as dificuldades econômicas, é um desafio enorme. A gente está suprindo e está atendendo essas famílias, né, desde, como eu disse, né, através do Reforma Legal, está suprindo aqui aquelas necessidades urgentes, como a questão da própria habitação. E a gente vê também um movimento muito grande, infelizmente, de pessoas que ainda conseguiam pagar ali um pouco o aluguel migrando para áreas irregulares, né? Então é um desafio que a gente tem aí pela frente, né, para estar suprindo essas famílias e estar dando moradia digna, né, uma habitação adequada para essas pessoas. Isso, claro, também vem da informação dos moradores aqui de Jacareí, né, Alex? A gente já volta a conversar um pouquinho, aí no final você dá os contatos, chama o pessoal para também estar participando, por exemplo, do cadastro, do mapeamento. Peço licença novamente. O Jacareí Rugby realiza no dia 15 de junho o tradicional bingo do clube. As cartelas estão sendo comercializadas pelos treinadores e atletas da categoria adulta do clube por R$ 5,00, o kit com 3. E você também pode adquirir com a Regina Costa pelo telefone 988 10 15 20. O bingo do Jacareí Rugby acontece no Clube da Saudade, na Avenida Pensilvana, número 367, no Jardim Flórida, às 19 horas. Outras informações você pode conferir por meio da página do Facebook. É só acessar facebook.com/Jacareí Rugby. E na data mais romântica, o casal Maria e Valdomiro são a prova de que o amor existe. Casado há 60 anos, com 8 filhos e muitos netos, eles continuam dividindo os desafios e as belezas da vida. 60 anos juntos. Uma história de amor que atravessa o tempo é vivida por Maria e Valdomiro. O casal se conheceu na década de 40, ainda crianças, lá na cidade de Guararema. O namoro começou na juventude e logo veio o casamento. A gente morava lá no bairro, perto. A gente se conhecia desde criança. Mas só que depois que estava eu 17 anos, 16 anos, comecei, gostava dele já desde criança. Ele também gostava. Sempre ele fala. Sempre ele fala que gostava da gente, mas ele namorou outro. Eu não namorei ninguém, só paquerava. A receita foi que nós se conhecemos, encontramos lá na estrada e conversamos. Depois continuamos. O início da história dos dois foi marcado por desafios. Morando na zona rural, as dificuldades eram muitas. Trabalho pesado, pouco dinheiro, filhos para criar. Porque já tinha terreno aqui, mas não conseguia construir. Aí ficamos devendo para Deus e todo mundo para poder fazer o barraco, mas fizemos. Paguemos certinho. Aí foi indo, porque lá o sítio era grande, bastante sítio. Mas trabalhava, não dava nada, né? Não podia mesmo trabalhar. É muito difícil. Em busca de oportunidades, o casal se mudou para Jacareí. Aqui, eles começaram a trabalhar em uma empresa tradicional e criaram os 8 filhos. Eu fiquei lá mais ou menos 30 anos, mais ou menos, saí de lá da roça. E daí eu vim para cá. Eu trabalho em roça, né? Fazenda, plantação, mexendo com boi, cavalo, é isso aí. E de aqui eu trabalhei em firma, né? Trabalhando na Lavalpa, que você viu falar, que agora fechou. Depois eu saí de lá, trabalhei mais em obra. Depois da obra, trabalhei na ENC, que é a fábrica química. Aí eu fiquei mais tempo. 17 anos e pouco lá na ENC. Aí eu saí da ENC e aposentei. Uma vida inteira dividida. O que não faltam são lembranças. Seu Valdomiro relembra com carinho dos passeios de bicicleta. Dona Maria ainda guarda o vestido de noiva. Um tecido marcado pelo tempo, repleto de significado, que reflete as histórias que permanecem vivas na memória. Memória de quem olha para trás
e vê sentido em tudo que viveu. Vivemos, fizemos muito encontro. E a gente passeou bastante. Viajar nunca, mas passear por aí, nas festinhas. A gente ia muito com as crianças. Minha filha fala assim, ai mãe, a senhora saiu muito, saía mesmo. A gente saía muito. Mesmo depois de tanto tempo juntos, ainda são os mesmos namorados lá do início. A parceria que resistiu às adversidades da vida é mantida pelo amor. Aquele amor simples que enxerga, sobretudo, a beleza da vida. Não foi fácil, mas estamos aqui, né? O amor é importante. Continua. Então, não temos nenhum cara feio com o outro. O segredo é que nós se conhecemos, 1 ano e meio nós casamos, fez 60 anos que estamos. Leva um pouco cá, um pouco lá, mas tá indo. Valeu a pena viver. Que história linda e inspiradora. Parabéns aí ao casal. Aquece o nosso coração aqui no estúdio. Mudando um pouquinho de assunto, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, realiza hoje, segunda-feira, a primeira edição do Dialoga LGBTQIA+, que trata-se de uma roda de conversa para pessoas dessa comunidade. O evento é aberto ao público, destinado a todos que querem uma cidade mais respeitosa e inclusiva. A mediação deste primeiro encontro será feita pelo grupo de estudantes universitários Senta e Escuta Doc, que propõe um conteúdo informativo voltado ao público LGBTQIA+. Não é necessário realizar inscrição prévia para participação no evento. A roda de conversa acontece hoje, às 18h30, e será realizada no Salão Nobre do Paço Municipal. Então tem aí uma programação para hoje. A gente volta a conversar com o Alexandro Quadros da Rocha, que é presidente da Fundação Prolá Jacareí. Alex, nossa conversa está chegando ao fim. Queria que você deixasse os contatos e se você tiver algum recado final para a população. Isabela, primeiro agradecer pelo convite, né? Estamos à disposição de vocês, né? De toda a mídia, da TV Câmara, enfim, de todos os moradores. A gente fica na rua José Bonifácio, número 37, como ponto de referência, atrás da Igreja Matriz, aqui próximo à Câmara Municipal. Né? O telefone de contato 39516402, 39516472. Para saber mais sobre os programas e sobre a Fundação, acesse o site pro-lar.sp.gov.br. Ali você consegue ter mais informações dos programas, dos critérios, né? Por uma questão até de segurança em torno da questão da saúde, né? Em relação à pandemia. Não que a gente esteja atendendo somente pessoas que marquem, né? A sua ida lá, mas a gente tem dado preferência para essas pessoas. Claro, a pessoa está passando lá, entrou, né? Ela com certeza vai ser atendida. Mas para a sua segurança, eu peço que vocês liguem lá, marquem, agende para que esteja indo e tenha todo o suporte e segurança em relação à sua saúde. Perfeito. A gente aqui também está sempre de portas abertas. A gente agradece a sua disponibilidade. Alex, obrigado pela sua presença. Obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. É só pesquisar lá, TV Câmara Jacareí, no Facebook e YouTube. Se cuide, até mais. Boa segunda-feira.